Salve amigos ligados no canal Abeco a Consciência, eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o professor Moacir Cunha de Araújo Filho, vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor associado do Departamento de Oceanografia da mesma instituição, coordenador da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais, a Rede Clima, entre tantas outras atribuições. Então fique ligado no canal, se ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações. Salve amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Hoje a entrevista com o professor Moacir Araújo Filho, vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, engenheiro civil, e trabalha com modelagem, e, enfim, acredito que coordenador da Rede Clima. Enfim, professor Moacir tem vasta experiência em sistemas de oceano, atmosfera, modelagem, e tem muita coisa interessante para nos contar hoje. Bom dia, Moacir, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todas e todos que estão nos seguindo, né, nos assistindo. É um grande prazer estar aqui com vocês na Abeco a Consciência, viu? Muito obrigado pelo convite e vamos conversar um pouco, né, sobre todas essas coisas interessantes que têm a ver com o oceano, enfim, mudança do clima. É sempre um assunto muito pertinente, né, e muito atual. Então, muito bom estar aqui com vocês. Que ótimo, professor. Obrigado, nós que agradecemos também. E eu já aproveito, Moacir, perguntar para você, pedir para que você fale um pouco sobre a sua trajetória, a sua carreira. Tá. Bom, olha só, eu nasci em Pernambuco, né? Eu sou recifense, né? Nasci na beira do mar, na beira da praia, no hospital que ficava lá em Piedade, ainda fica, né? Um bairro na zona sul de Recife, e fiz toda a minha escolaridade aqui em Recife e cursei em engenharia civil. Na verdade, minha formação, eu sou engenheiro civil, né, da Universidade Federal de Pernambuco, né, no Centro de Tecnologia e Geociências. Depois que eu terminei a engenharia civil, ao longo da própria engenharia, né, eu vi que eu tinha uma afinidade maior com a questão da água. Então, eu já não fui para aquela área clássica da engenharia civil, com cálculo estrutural, construção civil, e fui trabalhar com hidráulica e saneamento. Aí eu fui fazer mestrado numa cidade no interior de São Paulo chamada São Carlos, na Escola de Engenharia de São Carlos, né? Aí eu fiz mestrado em São Carlos, depois eu fiquei um tempo trabalhando em São Paulo, numa empresa de engenharia, né, já fazendo modelagem naquela época. A gente fazia modelagem dos reservatórios da Amazônia, rios, reservatórios, né? Nessa época nós desenvolvemos um primeiro modelo brasileiro de simulação de transporte de óleo, que foi inclusive assim apresentado no stand lá da Eco 92 no Rio, aquela reunião, né, prenúncio das reuniões climáticas, assim, né? E depois daquilo eu fui para Toulouse. Fui fazer o doutorado numa cidade no sul da França que se chama Toulouse, né? Lá em Toulouse eu fiz um doutorado em Física e Química do Meio Ambiente. Mas eu fiz toda a minha pesquisa lotada no Instituto de Mecânica dos Fluidos de Toulouse, né? Na verdade eu fiz, naquela época não existe mais, viu, Ricardo, isso, mas naquela época, eu estou falando de quando? Estou falando de 91 a 96, eu fiquei em Toulouse, tá? Naquela época existia um diploma de estudos aprofundados, antes de fazer o doutorado, né? Então eu fiz o DOA e depois fiz a tese, mas aí já foi uma tese em oceanografia, já foi uma tese em turbulência oceânica, né? Turbulência e circulação de Langmuir, uma estrutura, né, uma circulação complexa que existe nos oceanos, né? E depois disso aí eu voltei para Recife. Aí eu fiz concurso no departamento de oceanografia, né? E passei no concurso para professor do departamento de oceanografia. Aí eu já voltei direto para a oceanografia,
tinha feito a tese, né, em oceanografia, mecânica dos fluidos, né, uma parte um pouco mais profunda da oceanografia, a parte de turbulência, etc. Aí eu voltei e, em 98, eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco. Né? Ainda fiquei um ano como pós-doc, né? E depois eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco já no departamento de oceanografia. E de lá para cá, né, fui desenvolvendo minhas pesquisas, né, montando e contribuindo no laboratório que nós temos lá, Laboratório de Oceanografia Física, Estuarina e Costeira, e fiquei um bom tempo lá no departamento de oceanografia. Ainda sou, né, oficialmente ligado ao departamento de oceanografia, na estrutura administrativa da universidade, mas em 2008 nós criamos um laboratório também associado ao departamento de oceanografia, em outra instalação, que é o Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental, é o CERMA, né? Que é um laboratório que foi criado, ele foi gestado a partir de colegas da engenharia de produção, que trabalhavam com análise de risco, né? E colegas da oceanografia que trabalhavam com modelagem ambiental. E esse laboratório existe até hoje, está de vento em popa, né? Foi um laboratório financiado pela Petrobras, como vocês têm muitos aí também, imagino, na UFBA, né? Foi um laboratório financiado pela Petrobras e de lá para cá a gente foi trabalhando, né, com várias empresas, vendo toda a parte de risco, de modelagem ambiental, etc. E depois eu também ingressei na Rede Clima, que se você falou, né, aí no início. Né? Eu deixei um pouquinho de lado essa parte, né, de minimização de danos ambientais, etc., que a gente fazia, e me dediquei e tenho coordenado a Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, desde 2013, né, 2014, eu acho. Né? Está até na hora da transição. Eu já avisei umas 2 vezes lá, mas toda vez que aviso, o pessoal fica mais um pouquinho, etc. E a gente tem trabalhado bastante na Rede Clima, né, uma rede grande de pesquisa sobre esse tema, e subsidiado, né, o governo, os estados, né, assim, que passam, né, não o governo, os governos que passam, mas o estado em si brasileiro, nas negociações do clima, enfim, né, uma série de pesquisas, uma rede bastante extensa. E aí, mais recentemente, no ano passado, né, nós concorremos à eleição na universidade, né, no 2019, na verdade, nem no ano passado, e eu assumi a gestão junto com o professor Alfredo Gomes, que é o reitor atual da Universidade Federal de Pernambuco, né? Aí, desde outubro de 2019, e nós estamos na frente aí da gestão da UFPE, conciliando tudo isso, viu? Todas essas atividades, né? É muita conciliação, né? Porque realmente você é uma pessoa extremamente dinâmica, né? E que consegue lidar aí de uma forma bastante competente com diferentes visões e aspectos e pessoas, né? Gerir. E você falou da Rede Clima, engraçado porque quando eu voltei para o Brasil, também como pós-doutorado, e foi na Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a Federal do Rio Grande do Sul, eu fazia parte, eu entrei também como um dos pós-doutorados da Rede Clima. Então, que legal, que bom. Que era um braço dela, né, que vocês também, né, que tem aí, como você explicou, né, uma rede, então ela se distribui por praticamente todo o território nacional, né, fazendo pesquisa, promovendo a ciência, o desenvolvimento de recursos humanos, mas isso. Bem interessante. Que bom saber disso, Ricardo. Na verdade, a Rede Clima, eu acho que talvez uma das grandes importâncias dela, né, é essa capilaridade que você citou. Né? Nós estamos espalhados, de fato, né, em todo o território nacional e nós conseguimos chegar lá na ponta. Na verdade, a Rede Clima, ela funciona como um elo importante de ligação entre a ciência fundamental lá que é feita por todos esses grupos de pesquisa
um dos quais você fazia parte, né? E as políticas públicas, percebe? Porque quem gera informação é a comunidade científica. Então, assim, e a Rede Clima faz justamente essa ligação através dessa capilaridade, né? Ela é responsável por manter uma rede de pesquisadores ativos, motivados, percebe? E desenvolvendo pesquisas de ponta. São essas pesquisas que alimentam os bancos de dados sobre a questão dos inventários, por exemplo, né, de gases de efeito estufa, a questão do uso da terra, né, das grandes cidades, a questão dos oceanos também, né? Então, nós somos 16 sub-redes, 16 áreas temáticas espalhadas pelo Brasil. E isso aí é o que dá de pilar, né, de solidez para decisão do Estado brasileiro, né, e percepção do que está acontecendo no seu espaço físico, né, na sua vida, nas pessoas, né? Nós temos uma rede de saúde muito ativa, pilotada pela Fiocruz, por exemplo, né, e por aí vai. Então, e sobretudo também, né, porque a ciência climática ela é extremamente inter e multidisciplinar, é muito transversal, né? Então, uma coisa fundamental também que a rede proporciona é você ter a integração de todas essas áreas. Isso é fundamental. Você, no momento que você fala de clima, você fala de agricultura. E quando você fala de agricultura, você fala de recursos hídricos. Quando você fala de recursos hídricos, você fala de energia. Percebe? Quando você fala de energia, você fala de sociedade, você fala de educação, você fala, enfim. Então, sim, é muito interligado, realmente, e entra toda a parte de efluentes, uso e ocupação, crescimento populacional, saúde pública, como você já tinha destacado. Enfim, é um assunto bastante vasto, né, professor? Com certeza. Moacir, uma pergunta clássica aqui do nosso canal é que você lembrar um pouco daqueles professores e pesquisadores que te influenciaram positivamente na carreira. Então, como claro, uma das missões do canal, nós temos a curadoria do conhecimento científico, né? Então, quem fez parte dessa história, que em algum momento foi um exemplo ou que te ajudou a se direcionar, enfim, é para prestar até uma homenagem para aqueles que foram. Eu sei que não vai caber em um programa se fosse citar todas as pessoas, né? Então não é injustiça com aqueles que ficarem de fora, mas assim, pelo menos algumas pessoas que foram importantes nessa trajetória. Certo, perfeito. E sabe o que eu vou fazer, Ricardo? Se você me possibilitar, eu vou citar uma pessoa de cada fase da minha formação acadêmica, profissional, né? Então, eu queria começar com o professor José Mariano de Sá Aragão. Era um professor falecido, hoje em dia falecido, né? Mas um professor que eu tive lá na Engenharia Civil, que foi justamente Mariano, que foi meu orientador de iniciação científica. Nós estávamos começando a iniciação científica naquela época e eu tive a oportunidade de ter uma bolsa na Universidade Federal de Pernambuco, né, que eram muito poucas. E o Mariano foi meu professor de saneamento, né, e depois foi ele que trouxe, porque ele trabalhou um tempo lá em Eletronorte, não sei se você se lembra da Eletronorte, está aí ainda, né? Então, ele trouxe um primeiro modelo, né, de circulação e de biogeoquímica de reservatórios que a Eletronorte usava, e aquilo me despertou muito para o lado científico que eu faço até hoje, né, que é essa modelagem física, biogeoquímica, etc., de sistemas naturais. E Mariano foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, ele, de fato, me mostrou um lado que eu reconheço até hoje. Lá durante o meu mestrado, eu passei uma época também trabalhando com toda essa parte de modelagem, mas numa empresa privada, como eu falei, lá em São Paulo, né? E aí teve uma pessoa que, inclusive, até hoje trabalha nessa área, que é o José Antônio Oliveira de Jesus, que é o Tonico,
né? O Tonico era um engenheiro mais velho do que eu um pouco, né? Mas que me possibilitou também, né, avançar muito profissionalmente, né? Então, eu deixo aí registrado aí, quem sabe um dia ele olha, ele vê, né, o meu reconhecimento pela amizade e pelo aprendizado do Tonico. No meu doutorado, eu tive o meu orientador. O meu orientador, na época, ele era diretor do Instituto de Mecânica de Fluidos de Toulouse, né? Se chama, inclusive está vivo ainda, né? Se chama Lucien Masbernat. Era um grande teórico da turbulência, né? Então, o Lucien abriu para mim, né, as portas da mecânica dos fluidos, né? A oceanografia, assim como a meteorologia, são subcapítulos da mecânica dos fluidos, né? Então, assim, e Lucien trouxe para mim, né, essa maravilha que é você conseguir olhar para um copo de água, para um rio que passa ali, para a atmosfera, para o oceano, para um lago, você olhar da mesma forma. Eu consegui, através dos aprendizados dos 4 anos com o Lucien, olhar para os fluidos. Percebe assim o sangue que corre nas nossas veias, percebe a camada limite que tem dentro, né, do sangue que corre nas nossas veias, que é regida por leis exatamente iguais do que a camada limite atmosférica planetária, por exemplo, ou a superfície do mar quando você tem um vento que sopra. Então, Lucien Masbernat foi de fato uma pessoa que eu devo muito, né, por essa minha trajetória e por essa minha abertura científica, eu diria. Que ótimo. Quando você fala sobre a mecânica dos fluidos, né, notadamente a gente vê a sua paixão aí, né, a sua inspiração em contar sobre essa ciência, né, esse tipo de análise. E aí eu achei interessante a analogia que você fez sobre o sangue da mecânica dos fluidos. A gente já teve aqui no canal, tem um vídeo aqui do professor Giannini, lá da USP, do Instituto de Geociências, onde ele explica mais ou menos, ele faz essa analogia, só que com os sistemas deposicionais e o sistema respiratório, por exemplo. Então, que não existe apenas uma traqueia ou um pulmão se eles não estiverem conectados. Então, é mais ou menos um exemplo parecido com o estudo do corpo humano em relação às ciências do ambiente, né? Até porque a medicina, ela, por motivos óbvios, né? Então, ela esteve bastante à frente, né? Então, as ciências naturais, ela também se inspira em algumas especificidades e que são desenvolvidas por cientistas de saúde para também fazer alguns estudos em relação ao ambiente. Então, Moacir, a conversa está muito interessante, né? Tem muita história aqui para nos contar. Hoje em dia, quais são as suas principais áreas de atuação? Tá, boa pergunta, viu, Ricardo? Aí a gente vai ter até meio-dia para conversar sobre isso, porque são muitas, mas eu vou fazer uma síntese aqui. Bom, eu vou deixar de lado toda a questão administrativa, né? Não tem a menor dúvida, a universidade, de fato, você toma conta de uma universidade com 50 mil alunos, não é alunos, uma comunidade, né? Mas eu vou perguntar depois sobre... Tá joia. Eu vou ficar um pouco mais no lado mesmo científico e acadêmico, né? Então, de fato, eu trabalho muito hoje em dia com observação dos oceanos, né? Assim, eu coordeno uma rede, tá certo? Uma rede de pesquisa, mas é sobretudo um observatório que se chama Pirata. Talvez vocês conheçam, acho que a maioria não conhece. Pirata é um projeto, né, que instala boias no meio do oceano, tá?
Então, eu sou co-PI, co-coordenador, junto com um colega francês, o Bernard Bourlez, um amigo de longas datas. E esse projeto é financiado pelo Brasil, pela França e pelos Estados Unidos. Né? E você coloca essas boias lá, 1.000 metros de profundidade, são 18 boias espalhadas no Atlântico tropical, e você mede as características da atmosfera e do oceano, a sua camada superficial de 500 metros. Temperatura, salinidade, correntes, CO2, por exemplo, né? E lá do lado, em cima da boia, você mede velocidade do vento, pressão atmosférica, radiação, enfim. E isso aí possibilita analisarmos como é que acontece a troca de calor e de massa entre o oceano e a atmosfera, que influencia no clima, né? Então, isso é uma das atividades que eu faço relacionada à observação, né, que é o Projeto Pirata. E eu faço outras e participo de outras iniciativas também. Né? Por exemplo, nós começamos um projeto junto com os colegas europeus, o Triatlas. Né? O projeto Triatlas, que é do Horizon 2020, Horizonte 2020, né? O BG, o Crescimento Azul 8, financiado pela União Europeia, é um projeto que se estende, né, de muito... Ele pega todo o Atlântico, né? Ele pega todo o Atlântico e ele tem também uma abrangência ecossistêmica. Por exemplo, eu coordeno, junto com um colega alemão, um subgrupo que trabalha sobre a interação da circulação e da topografia, percebe? Então, tudo o que é mecanismo de ressurgência, etc., que é uma janela aberta do ponto de vista científico ainda, do conhecimento científico, da dinâmica oceânica, então a gente ataca esse problema. Mas tem colegas estudando toda a questão de produção pesqueira, tem colegas estudando toda a questão da produção plantônica, é um grande projeto. E outras iniciativas também, como, por exemplo, o projeto do DPI Ocean, que é o Microplastics, né? Então, eu desenvolvo uma parte também dos trabalhos junto com outros colegas europeus sobre microplástico. Mas tem uma outra área que eu estou me apaixonando agora, Ricardo, que é a Antártica, rapaz. Nós aprovamos, inclusive, junto aí com um grande amigo, né, um Jailson Bittencourt, né? Isso eu ia já está aqui na minha pauta para você falar do ProAntar, Comissão do Nordeste, que foi aí um avanço, né, principalmente aqui dentro dentro dos pesquisadores dos núcleos do Nordeste, que estão muito mais habituados ao oceano tropical, como você destacou dentro do Pirata, né? Mas agora a gente tem aí o projeto, que é uma parceria Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal da Bahia. Isso. Né? Então, ficou muito interessante. Então, claro, eu quero ouvir um pouco desse... Essa história é uma história muito interessante, né? Eu acho, inclusive, que chega a ser um marco histórico, eu diria, viu? Porque é uma iniciativa que começou aí, em Salvador, né? Com o professor Carlos Lentini, né? A professora Gisele Rocha, o professor Jailson Bittencourt, né? Que começaram a dizer por que nós não lançamos, né, uma proposta para a Antártica. Eles vieram, conversaram comigo e eu abracei, lógico, essa ideia desde o começo. E aí nós montamos uma proposta, que foi o projeto Mefisto, se chama Mefisto, né, aquele personagem de Fausto, né, que dá a vida ao diabo em troca de conhecimento, né? Então, assim, nosso mascote é um pinguim cangaceiro, entendeu? Assim, que é muito interessante. E foi a primeira vez que uma universidade do Norte e Nordeste do Brasil coordena um projeto na Antártica. Nós já participávamos, né, mais ou menos, alguns grupos de alguns projetos que eram, sobretudo, coordenados pelos colegas lá do Sudeste e do Sul, mas coordenado pelo Nordeste é a primeira vez, né? E nesse projeto, assim, não precisa nem dizer para você como ele fez sucesso e está fazendo, viu? Para você ter uma ideia, é um dos 3 projetos que tem um site lá na web página, né? Na página web lá do ProAntar, é o projeto Mefisto, né? Se você
colocar como é que diz? Nordeste, Pro-Antar Nordeste. Sim. Você vai ver lá, né? Mas dentro desse projeto, professor, o objetivo principal, né, quando a gente fala de Antártica, então duas perguntas. Importância da Antártica para o Brasil e a importância do Mefisto em termos de objetivos na Antártica. A importância da Antártica para o Brasil é enorme. É enorme, né? Primeiro, geopolítica. Não tem a menor dúvida, né? O Brasil é um dos poucos países que possui já o seu direito a estudar a Antártica, né? Então, do ponto de vista geopolítico, isso tem, sim, uma coisa que a gente não pode desconsiderar, tá? Segundo, científico, porque muito do que acontece na Antártica termina repercutindo e sendo transportado para as regiões subtropicais, percebe? Então, o clima daquela região toda sul do Brasil, ela está, sim, sob a influência do clima da Antártica. Tudo que acontece lá repercute, né? Sem falar em toda a questão da circulação oceânica, tá certo? Então, é muito importante a gente entender bem o que funciona, o que está, como está a dinâmica do continente, né, da Antártica, porque ela tem repercussões, sim, na nossa dinâmica, né? A corrente das Malvinas, quando sobe lá para se encontrar com a corrente do Brasil, ela traz aquela água, né, componentes biogeoquímicos, plâncton, etc., da corrente circumpolar, né? Então, a compreensão do que acontece lá embaixo, no Estreito de Drake, por exemplo, é fundamental. A bifurcação, né, da corrente das Malvinas com a corrente do Brasil, também um pouco ali na frente do estuário, né, do Rio da Prata, é fundamental, porque isso tem influência no clima, né, e no oceano que banha toda aquela região sul do Brasil. E é impressionante, né? Desculpa, mas porque o oceano é o grande regulador do clima no planeta, né? Bem como também o maior liberador de oxigênio, né? Então é o pulmão do mundo, né? Então, sem dúvida, muito importante essa análise, principalmente global, né? Então, tratando de Oceano Atlântico Sul, né? E chegando até a Antártica. Então, quer dizer, nós cobrimos aí desde o Equador até o Polo em termos de circulação oceânica do Atlântico Sul, com os diferentes projetos. Você já citou alguns, né? E que também, claro, engloba a Rede Clima, né? Mas mais algum destaque para isso? Eu daria, falamos um pouco sobre a importância da Antártica para o Brasil, e eu queria falar um pouquinho só, bem rapidamente, sobre a importância do Mefisto para a Antártica, né, e, consequentemente, para o Brasil. A gente tem 3 áreas fundamentais de atuação, eu diria até 4. A primeira delas é entender os vórtices, né, aqueles grandes redemoinhos que se formam na confluência da corrente do Brasil com a corrente das Malvinas, né? Esses vórtices, eles se espalham no oceano todo. E esses vórtices, eles têm um comportamento, uma dinâmica diferente das águas que estão do lado de fora. Então, eles funcionam, Ricardo, como um verdadeiro museu. Bolsões, né? Bolsões, onde tem espécies que são intrínsecas a essas águas, que são transportadas para os oceanos, entendeu? Para outras partes dos oceanos. Então, tem uma dinâmica particular de troca de CO2 e de oxigênio com a atmosfera, uma dinâmica particular. Então, a ciência é a eterna busca pela universalidade. Nós estamos analisando o que acontece com esses vórtices, comparando com o que acontece com os vórtices, né, lá da corrente norte do Brasil, lá no Equador, né, na retroflexão, comparando com o que acontece com os vórtices das agulhas, em busca de uma lei única de comportamento ecológico funcional, de biocomplexidade dentro desse sistema. Outra coisa interessante também no nosso Mefisto é que nós realizamos medidas no canal de Drake. O canal de Drake lá, né, você sabe que é o lugar mais perigoso do planeta, né, em termos de oceano.
Então, pela primeira vez, nós medimos e coletamos microplásticos. Foi uma tarefa bem árdua, contamos com o apoio de sempre da Marinha do Brasil. Por quê? Porque nós queremos estimar o transporte de microplástico. Esse é um problema seríssimo, viu, de poluição. Talvez o maior problema de poluição dos oceanos é o plástico, hoje em dia. O transporte entre as bacias do Pacífico para o Atlântico de microplásticos, entendeu? E uma outra parte também interessante é você identificar metais traços, né? Você identificar na atmosfera. Então, a professora Gisele faz um trabalho maravilhoso. Ao longo de todo o trajeto do navio, a gente vai coletando também amostras para você ver o nível de poluição que você encontra na Antártica. E também, localmente na Antártica, de fazer um trabalho muito grande de dinâmica, né? Dinâmica de plataforma, dinâmica costeira lá na Baía do Almirantado e nas águas que estão ali no Estreito de Bransfield. Ou seja, tem diversão para todo mundo, viu? Quem quiser se divertir, por favor, contacte a gente para participar aí da Antártica, do ProAntártica. Isso é muito importante mesmo, até partindo de você, o convite, né? Porque um dos objetivos do canal, como eu já expliquei, é a divulgação científica. E nós temos muitos jovens que, às vezes, eles estão um pouco informados, né, sobre possibilidades, principalmente em nível de mestrado, em nível de doutorado, a nível de pós-doutorado, né? Então, quem sabe, né, ouvindo os professores, pesquisadores conversando e divulgando a ciência, as pesquisas, essas pessoas podem se inspirar e ver que, né, então, poxa, eu estou aqui no Brasil, de repente, sei lá, eu sou lá de Goiás, mas eu trabalho com sistemas atmosféricos, mas não sabia que o Brasil trabalhava com Antártica. Então, toda a descrição do currículo do professor Moacir, o link do CV Lattes para obter mais informações e da Universidade Federal de Pernambuco vão estar na descrição do vídeo, e ao final do vídeo também aparece, né, assim como o agradecimento à própria Universidade Federal de Pernambuco. Então, quem quiser contactar, aí é só ler as descrições que vai encontrar os detalhes sobre o professor. Agora, eu queria... Tem mais algum detalhe da ProAntar? Não, eu só queria dizer para aqueles que estão nos assistindo que vá no nosso site, proantarnordeste.net, e lá você vai ter toda a descrição dessas atividades que eu falei aqui. E o caminho natural seria entrar em contato com algum dos professores, se engajar em algum projeto e aí participar do Mephisto, entendeu? Assim, não existe nada de complexo. A maior dificuldade é você se encaixar naquilo que o projeto já está fazendo, né? E você realmente conversar com o professor, daquela área específica que você está interessado. Era mais isso, uma orientação para o pessoal que está nos assistindo aí, para ir direto logo. O complexo vem depois, quando vai desenvolver a ciência, né? Isso aí. O contato é simples, mas muito legal, Moacir. Eu queria aproveitar, porque você é vice-reitor de uma das universidades mais importantes federais brasileiras. Então, um apanhado geral em termos da Universidade Federal de Pernambuco, a qual você é vice-reitor, mas em termos de universidade brasileira e de apoio à pesquisa, ao ensino e à extensão, né? Então, essas palavras eu acredito que são muito importantes. Nós estamos vivendo um momento ainda de pandemia, de distanciamento, então nossas aulas estão se transformando para aulas virtuais, então as pessoas estão se readaptando a uma realidade, né? Mas assim, com toda essa experiência acadêmica, né? Então eu queria que você falasse em poucas palavras. É óbvio que cada um desses assuntos eles
demandariam, né, um dia inteiro, mas não é esse o nosso objetivo. Mas queria que você desse uma sintetizada como vice-reitor de uma instituição tão importante. Olha, muito pertinente, viu, Ricardo? Muito obrigado pela pergunta, né? Eu acho que as universidades públicas, em particular as universidades públicas federais brasileiras, são e se constituem em um dos maiores patrimônios do Estado brasileiro, um dos maiores patrimônios da sociedade brasileira, né? Eu acho que mais do que nunca, sempre foi, mas mais do que nunca, como você frisou, né, com essa pandemia, foi importante o serviço público brasileiro de forma geral, né? Então, eu queria primeiro deixar aqui o meu reconhecimento ao Sistema Único de Saúde, tá certo? Nós temos um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, apesar dos pesares, né? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de registrar. E ainda com relação à pandemia, eu gostaria de deixar uma palavra de solidariedade também aqui a todos os familiares e amigos, né, desses mais de 300 mil brasileiros, né, que faleceram, né, e que tiveram óbito agora por conta da pandemia. Mas, olhando para um lado mais otimista, se podemos falar assim, eu acho que isso foi também uma oportunidade histórica de mostrar para toda a sociedade a importância da universidade, né? As pesquisas que a universidade está fazendo, a Universidade Pública Brasileira, você sabe que mais de 90%, quase 95% da pesquisa de qualidade desenvolvida no Brasil é feita dentro das universidades, né? E o restante nos institutos também e outras universidades privadas, né? Institutos públicos e outra universidade privada. Ou seja, o grande coração da ciência brasileira está dentro da universidade, das universidades públicas. E com o Covid, você teve a oportunidade de desfazer um mal-entendido, né, que as universidades, de fato, né, não têm grande inserção social, não têm grande participação, contribuição social. Olha só para dar um exemplo para você, assim, a UFPE realizou quase 90 mil testes de RT-PCR, aqueles testes padrão ouro, né? É a segunda instituição do estado de Pernambuco que mais realizou testagem, né, de Covid, dentro da universidade, né? Ou seja, nós temos mais de 160 projetos de pesquisa e extensão no enfrentamento do Covid. Só a UFPE deve ser muito parecido na UFPA, deve ser muito parecido na Federal do Rio de Janeiro, em Santa Catarina, no Mato Grosso, enfim. Então, eu vejo que as universidades brasileiras têm um papel fundamental em todo esse processo. Sim, concordo. E além disso que você já destacou, né, eu vejo essa grande possibilidade do Brasil ser um Brasil, né, por essa mistura. Então, você formou em Pernambuco, depois saiu, foi para São Paulo, então agregou a sua personalidade novas características, nova educação, nova cultura. Eu, por exemplo, saí de São Paulo, fui para outros estados e hoje estou na Bahia. Então, que a gente vê que nós temos um Brasil, né? Existe aí uma união dentro da academia, isso é muito notável, além do papel fundamental da universidade poder proporcionar o desenvolvimento sócio-intelectual, né, do ser humano, né, de uma maneira geral, né? Então, a importância das bolsas e dos financiamentos que estão associados. Você, na primeira fala, você destacou o teu professor de iniciação científica. Então, para todo mundo que está nos assistindo, né, ver a importância daquele primeiro passo. Iniciação científica,
é uma iniciação científica, mas vejam a proporção que a iniciação à ciência causa na carreira e na vida das pessoas, né? Então, é muito interessante ouvir de professores, pesquisadores, né, que já galgaram o seu espaço aí há muitos anos, esse relato e esse reconhecimento e a necessidade de cada vez mais investirmos em coisas certas, né? Não que seja uma matemática, mas assim, a gente sabe que se investirmos nas novas gerações e nessa geração de maneira consciente, nós teremos bons frutos no país, né, e continuaremos tendo. Com certeza, não tem a menor dúvida. E fundamental isso. Você pegou o ponto certo, sabe, Ricardo? Eu acho que nós temos um potencial. Essa nossa capacidade de transitar, né, internamente no Brasil, essa nossa mistura, nós temos um potencial humano fabuloso. Fabuloso. Agora, quando nós estamos conversando, eu tenho certeza que em alguma periferia de uma cidade brasileira tem um Moza ali dentro. Percebem? Tem um Schopenhauer ali dentro. Tem, enfim, o que você puder imaginar. Agora, nós temos que fazer com que o piano chegue a Moza, ou que Moza chegue ao piano. Que os livros cheguem a Schopenhauer. Tu estás entendendo? E essa possibilidade de fazer isso através da ciência é o grande diferencial que nós temos que investir, entendeu? Eu acho que é fundamental isso, que a gente continue fomentando, né, todo esse processo de divulgação científica, né, não só nos primeiros anos da universidade, mas antes mesmo, no nosso ensino médio, por exemplo. Percebe? Nós fazemos isso. A UFBA também tem esse tipo de extensão, projeto de extensão. Que colocar essa meninada toda face a um desafio, a uma curiosidade científica, eles não serão os mesmos, não tem a menor dúvida. Esse é o grande trunfo que nós temos na mão, entendeu? Agora precisamos convencer as pessoas certas de que esse não é um gasto, é um investimento, e que quão rentável é isso para o nosso Brasil, para as futuras gerações, etc. Então, eu acho que isso que você traz é fundamental, não tem a menor dúvida. Minha iniciação científica, eu vou concluir essa pergunta com isso, a minha iniciação científica traçou o rumo da minha vida, percebe? Tudo que eu fiz foi decorrente da minha vida profissional, foi decorrente daquele incentivozinho que eu tive lá atrás, né, e que abriu as portas para todo um universo que eu não tinha nem ideia que existia, né? Então, como é importante isso? Moacir, falando aí dessas iniciativas, e nós temos agora uma nova iniciativa. Você me desculpa, eu tenho algumas perguntas que eu fugi um pouco. Por favor, fique à vontade, tranquilo. Mas, como eu te falei, é adaptado ao entrevistado. Uma das iniciativas que foi feita foi através do MEC e das universidades, principalmente voltadas ao mar, ao oceano e à oceanografia, são os navios escola. Então, a partir de agora, o Brasil ele tem os navios que são denominados ciências do mar. Esses navios, como eu disse, né, eles são navios escola. Então, estou refrisando esse navio escola para que o público tome uma noção, né, que quão importante a educação é para uma nação. Dentre esses navios, os Ciências do Mar, um veio para atender a região Nordeste. E ele foi recentemente entregue e ele fica no estaleiro, né? Fica instalado na Universidade Federal de Pernambuco,
para atender as universidades do Nordeste, aí Sergipe, Alagoas, Bahia, enfim, né, as demais também, até o Rio Grande do Norte. Eu queria que você, claro, você, além de ter essa vocação, essa paixão oceânica e estar à frente dessa universidade, o que você pode nos contar sobre os Ciências do Mar e algo que vocês já vislumbrem como um divisor de águas para as ciências marinhas brasileiras? Muito boa pergunta, viu, Ricardo? Olha só, eu tive a oportunidade de ir lá pegar o Ciências do Mar 4, né, lá no estaleiro, lá em Fortaleza, e trazer ele para Recife, né, fazer a primeira viagem, né? E foi ótimo, foi uma experiência incrível. Foi agora no final do ano, né, já com a pandemia, mas todo mundo, né, muito cuidado. Nós trouxemos o Ciências do Mar 4, está aqui no Porto do Recife, né? E esses LEFs, né, que são laboratórios de ensino flutuante, né, que foram financiados pelo MEC, são estruturas fundamentais para o ensino da oceanografia, para esse despertar que a gente estava falando agora há pouco, percebe? Então, nós vamos poder utilizar esses 4 barcos, né, Ciência do Mar 1, 2, 3 e 4, nós vamos poder utilizar esses 4 barcos, um fica lá na FURG, um fica na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, um fica lá no Maranhão, né? E o último fica aqui em Recife. Nós vamos ter um consórcio de universidades, né? E aí, inclusive, o Ceará também está nesse grupo, viu? Então, as instituições do Ceará, Rio Grande do Norte, descendo a Borda Leste todinha até Salvador, para que nós possamos levar os nossos alunos para ter aula, né, a bordo de uma plataforma oceânica, tá certo? Então, é um barco que tem autonomia de 15 dias, ou seja, a gente chega em Noronha, abastece, vai até São Pedro e São Paulo, se achar pertinente. E qual é o grande salto de qualidade que eu diria? É que você pode ensinar a meninada fazendo ciência, percebe? Você não precisa fazer uma coleta sem um planejamento anterior. Você pode fazer uma coleta e ensinar eles a fazer aquela coleta, ensinar eles a ler um gráfico de CT, ensinar eles a jogar um CTD, a lançar um CTD, ensinar eles como coletar água, né, amostras de água, etc., como coletar um box score. Você pode fazer tudo isso em cima de uma ideia científica. Ou seja, isso vai fazer com que esses meninos sejam, entre aspas, viu, já condicionados a fazer atividades de aprendizado, mas com olho na ciência. Percebe? Isso é um diferencial enorme que nós vamos ter. Nós estamos, nesse momento, equipando o Ciências do Mar 4, né? Assim, ele veio no osso, como a gente chama, né? Quando ele sai do estaleiro. Nós, como todos os outros, viu, também. Então, nós estamos equipando ele, vamos montar o consórcio. De fato, a pandemia também não nos ajuda nesse sentido, né? Então, nós não vamos arriscar botar ninguém a bordo, né? Nossas aulas, assim como na UFBA, eu imagino, estão suspensas, né? Nós estamos realmente só com a essencialidade funcionando na UFPE, mas é o tempo que nós temos para organizar esse consórcio, junto com os colegas, né, aí de Salvador, colegas de Sergipe, de Alagoas, de Ciências do Mar, esse grupo todinho lá de Natal, de Fortaleza, e fazermos um planejamento para que todos, por exemplo, se nós vamos fazer uma pesquisa em abrolhos, percebe? Que coisa maravilhosa se nós pudermos fazer essa pesquisa com os alunos, né? Se nós vamos fazer uma pesquisa no Atol das Rocas, que coisa maravilhosa que nós podemos colocar os alunos do Rio Grande do Norte ou de outras universidades dessa parte do Nordeste que se interessem por aquele estudo, entendeu? Por aquela pesquisa. E aí vai. Agora, eu diria, só para concluir a tua questão, desculpa, viu, Ricardo, mas isso é muito importante também. Um divisor de água para a oceanografia brasileira é a constituição, né, do Instituto Nacional do Mar.
Então, 15 dias atrás, 20 dias atrás, houve uma portaria do Ministério da Economia autorizando a constituição de uma OS, vai ser uma organização social, né, para fazer um edital para implantação do Instituto Nacional do Mar. Então, isso é uma batalha, viu, rapaz, de uns 8 a 10 anos, viu? Eu ia falar quase 20 anos que se fala do INPO, bom, mas muito bom saber essa isso aí, né, assim, isso. Eu acho que... Oi, desculpa. Não, desculpa, eu falo demais, viu, Ricardo? Desculpa, viu, minha gente? Por favor, Ricardo, pode falar. Não, professor, a entrevista é com você. Só complementando essa fala do navio, a gente tem que lembrar que os oceanos é a nossa última fronteira, né? Então, sabemos mais sobre superfícies da Lua ou de Marte do que sabemos sobre os oceanos. Fonte de inúmeros recursos minerais, aí destacadamente óleo, gás, né, o petróleo, o gás natural, os nódulos polimetálicos, enfim, né, além de rota obrigatória de todas as embarcações que precisam navegar para distribuir insumos, commodities pelo mundo, né? A toda a nossa fibra ótica, né? A internet, muitas pessoas acham que a internet vem por satélite. Não, ela passa por debaixo, pelo leito marinho e conecta o mundo, mas mesmo assim nós ainda estamos muito atrasados em termos de pesquisa sobre os oceanos, e o Brasil também está se comparado com alguns outros países do mundo que estão à frente. Então, termos plataformas, laboratórios de ensino flutuante que possibilitem, na prática, treinar e capacitar os jovens profissionais em oceanografia ou em ciências do mar, de uma maneira geral, né? Isso vai dar, com certeza, um salto de qualidade, um aumento da competitividade em termos de que nossos alunos terão capacidade de concorrer com alunos alemães, holandeses, americanos, australianos. O concorrer não é no mau sentido, e sim no bom sentido. Claro. Levar conhecimento que é produzido nacionalmente e que pode abrir portas, assim, né? Como você fez um doutorado fora, eu também tive essa... Mas, assim, outras pessoas terem a mesma possibilidade de ampliar os seus horizontes e trocar cada vez mais esse conhecimento. Então, fundamental... minha opinião, eu vejo como fundamental, e já passou do tempo de nós termos esses navios escola. Eu lembro, na minha época de graduação em oceanografia, eu embarcava nos navios de pesca industrial, comercial, porque ainda bem que os mestres armadores lá, Itajaí, navegantes, eles abriam essa possibilidade de embarcar alunos para acompanhar a pesca. Eventualmente a gente fazia alguma coleta, mas enfim, mas como isso foi muito importante para a minha carreira oceanográfica e de marinha, né? De marinharia, né? Com certeza, Ricardo. Únicas. Você já embarcou muito? Eu já embarquei muito, de fato, embarquei muito. Mas assim, deixa eu trazer um elemento que eu acho que dá uma visão assim, mais estruturante, digamos. A chegada dos laboratórios de ensino flutuante, dessas plataformas, é fundamental. Assim como é fundamental também a criação, né, em breve, eu acho que daqui mais uns 9 meses, 10 meses, a gente vai ter aí implementado isso, do Instituto Nacional do Mar, né, fundamental. Mas a minha percepção ao longo de todos esses anos, né, de todos essa relação com os ministérios, enfim, etc., que falta ao Estado brasileiro, e aí não é o governo A, B, C, D ou F, apesar do F ser muito pior do que os anteriores, tá certo? Mas o que falta, na verdade, é uma visão que o oceano é
um aspecto estratégico para o desenvolvimento brasileiro. Essas nações que tiveram essa percepção foram as nações que avançaram enormemente nas suas conquistas do ponto de vista científico envolvendo os oceanos. E de transformação disso em PIB. Não é só aquela visão romântica da ciência, não, percebe? É que o oceano, para um país como a França, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, o oceano faz parte da visão estratégica desses países para o seu desenvolvimento. Eu acho que o Brasil ainda não acordou para isso. O Estado brasileiro ainda não acordou para as potencialidades, né, que o oceano pode trazer para todo o desenvolvimento do país. Todo. Desde fármacos, percebe, até previsão de desastres naturais, passando por biodiversidade, passando por óleo e gás, né? A gente parece que só olha o oceano, vê um poço de petróleo, mas a quantidade de biofármacos que podem ser desenvolvidos, que nós nem conhecemos ainda, como você bem falou, entendeu? Então, eu acho que essa visão estratégica ainda falta ao Estado brasileiro. Apesar de todos os esforços, de todos esses anos, etc., mas nós ainda não olhamos para o oceano como deveríamos olhar, né? Com a prioridade que nós deveríamos dar, percebe? Nós temos quase 9.000 quilômetros de costa, rapaz. Isso aí não é brincadeira, não. A nossa Amazônia Azul é maior do que a verde, percebe? Então, o potencial que tem ali dentro, do ponto de vista de riqueza mesmo, riqueza material, riqueza de transformação daquilo em qualidade de vida da população, é enorme, né? E nós ainda, de certa forma, estamos olhando para isso de modo tímido, eu diria, né? Nós não enxergamos ainda, o Estado brasileiro carece dessa visão, na minha opinião. É muito fácil ilustrar essa fala sua lembrando de dois países que são ilhas, o Japão e a Nova Zelândia. Ou seja, eles são completamente voltados ao oceano. E no Japão a gente não precisa, dispensa comentários. Sony, Panasonic, Nikon, enfim, todas as grandes tecnologias, elas de alguma maneira, elas brotam do povo japonês, que Isso. tem o oceano como a fonte inicial de tudo. E a Nova Zelândia, um dos 5 melhores países do mundo para se habitar, né, que também é completamente voltada aos oceanos e destaca exatamente aquilo que você falou. Não é só óleo, né? A biodiversidade, a gente tem que cada vez acelerar mais essa preocupação com a nossa biodiversidade, principalmente com a perda da nossa biodiversidade, porque nela está ali chaves para um desenvolvimento social mais igualitário, com maior qualidade de vida, né? Que é o que nós buscamos e merecemos, enfim, né? Então, professor, a conversa está assim, sensacional, mas a gente já está chegando no tempo final da nossa entrevista, mas eu não posso deixar de terminar a entrevista com 2 perguntas que eu faço, né? Nós, por conta da pandemia, o 18º Congresso da ABECOA, que é a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, ela vai ser realizado, esperamos, presencialmente em 2022, em Porto Seguro, aqui na Bahia. Então, é a 18ª edição e pretende, né, englobar todas essas pessoas voltadas ao quaternário, que entre tantas coisas, é o tempo do homem, né? Da existência do ser humano na Terra. Então, eu queria que você falasse algo sobre a ABECOA, sobre essa associação, o que o quaternário representa,
mas principalmente uma palavra sobre a nossa década dos oceanos. Perfeito, perfeito. Bom, primeiro sobre a Abequa, né? Eu acho que a Abequa, Ricardo, foi uma daquelas ideias brilhantes, né, que nós tivemos lá atrás, né, e que possibilitou incrementar as pesquisas e o desenvolvimento científico nos oceanos. Vou continuar fazendo a ligação com os oceanos, tá? Então, para mim, é fundamental o papel da Abequa ao longo de todos esse ano. Eu acho que isso aí foi uma bola dentro, entre aspas, né? Sabe aquela história, né? Foi um acerto lá atrás e a Abequa tem, sim, sido muito importante para o fomento, para o desenvolvimento. A Abequa, nós conhecemos a Abequa enquanto estudantes de oceanografia. Você percebe o que eu estou querendo trazer? Você, ainda como estudante de oceanografia, você tem o primeiro contato com a Abequa, né? Então, você sabe que existe aquilo, você começa a olhar para a geologia marinha de uma outra forma, com outro prisma, né? E você tem, através da Abequa, um canal de expressão de toda aquela ciência que é produzida. Então, eu acho maravilhosa a atuação da Abequa, né? De fato, eu trabalho com oceanografia física, né? Eu, assim, não tenho uma relação direta com a Abequa, mas já participei, inclusive tenho muitos amigos, né, dentro da Abequa, e aí eu queria deixar agora já também um registro, né, do reconhecimento de todo esse trabalho que vem sendo feito. Fundamental. Só um parênteses, é justamente essa divulgação que às vezes, né, a gente precisa, porque na verdade a Abequa ela trata do quaternário tanto continental quanto o transicional quanto o marinho, e não é somente a geologia marinha, né, ou geologia costeira, mas enfim, nesse ano a gente está ampliando. Então nós já temos algumas parcerias, por exemplo, com a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Nós temos com os grupos de arqueologia, espeleologia, antropologia. Então, tentando, né, o pessoal da oceanografia física, tentando essa reoxigenação, não sei se esse seria o melhor termo, mas uma reoxigenação para trocarmos ideias sobre o meio físico, sobre as interações que estão ocorrendo, já que, né, nós temos as alterações climáticas, as variações relativas do nível do mar, que são algumas coisas que já estão em destaque, né? A própria contaminação, microplástico, que você já citou, enfim. Então, é um polo de diálogo, né? Uma associação que tenta ou que vem fomentando o diálogo entre as ciências da Terra, naturais e dos oceanos. Perfeito, exatamente, perfeito. Eu acho que isso aí é fundamental, viu? Porque essa visão estanque, né, não comporta, não consegue, né, abarcar toda essa complexidade dos sistemas naturais, né? Então, esse papel de conexão, percebe? De interação entre as diferentes áreas, isso aí eu acho que seria muito importante vocês reforçarem no seio da Abequa. E a Abequa tem esse papel, né, como você colocou. Então, eu acho que isso aí a gente pode avançar mais, né, porque se você não colocar essas pessoas para conversarem, vai ficar muito difícil nós podermos ter aquela visão do todo, entendeu? Então, é preciso, sim, que a gente converse com o pessoal da ABAS, é preciso que a gente converse, sim, com todos os que trabalham, né, nesse sistema natural. E isso aí é tanto também na Terra como nos oceanos. É a mesma filosofia. A impressão que eu tenho, como eu conheço um pouco mais dos oceanos, é que a Abequa conseguiu avançar um pouco mais. Não sei, porque eu não tenho o conhecimento, né, do que todo o trabalho que vem sendo feito. A Abequa, historicamente, ela tem uma forte ligação também com o PGGM, né, que é o Programa de Geologia e Geofísica Marinha. Então, claro que existe isso, mas outras áreas, solos,
enfim, geomorfologia continental, também estão sendo, o antropoceno, estão sendo desenvolvidas. Mas e a década dos oceanos, professor? Bom, a década dos oceanos, né, foi uma ideia também brilhante, né, que nasceu lá atrás. Na verdade, ela foi uma sucessora um pouco da Agenda 2030, né, e dos 17 ODS, percebe? Assim, nós tivemos uma discussão muito intensa no início dos anos 90 sobre qual seria uma agenda, né, para o planeta. Eu tive a oportunidade de contribuir assim mais na agenda associada ao clima, né, do ODS do 13, mas assim, eu acho que isso possibilitou um passo revolucionário no sentido, Ricardo, de que nós temos hoje sobre a mesa, aí daqui a pouco eu falo da década dos oceanos, mas eu queria deixar registrado isso. Nós temos sobre a mesa uma agenda comum. Eu sempre brinco e digo, olha, o revolucionário da Agenda 2030, que agora já virou a Agenda do Milênio, né? Porque assim, são top para um desenvolvimento sustentável em todas as áreas, né? Não só das ciências né, duras, mas também de todo aspecto social, etc. Igualdade de gênero e por aí vai. Mas o que eu acho é que nós conseguimos fazer com que Salvador converse com Roma, e Salvador converse com Itabuna, percebe? E o Itamaracá, que é uma ilhazinha que a gente tem aqui ao norte de Recife, o município lá de Igaraçu, converse com Bergen, na Noruega, em cima de uma mesma agenda. Então, isso é a grande revolução da Agenda 2030 da ONU. E a década dos oceanos foi uma cereja no bolo, na minha percepção. Porque, de fato, mais do que nunca, nós precisamos dar uma olhada para os oceanos. Nós precisamos entender melhor o que nós estamos fazendo com os oceanos e o que os oceanos, com reação, podem trazer também para o nosso antropoceno, não é? Então, assim, eu acho fundamental isso. Tem uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas no Brasil. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação está puxando isso, né? Nós tivemos uma série de seminários, de webinários, lançando já algumas ideias para a década dos oceanos, e não precisa nem dizer para você que, como oceanógrafo, né, como pessoa ligada às ciências marinhas, eu também estou metido nisso, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, tá? E, assim, o Brasil tem um papel muito importante. Olhem o Atlântico Sul. O Atlântico Sul é um dos lugares dos oceanos todos do planeta menos conhecidos. E agora está virando coqueluche. Por que está virando coqueluche? Porque simplesmente tudo que acontece aqui no Sul é transportado para o Norte, né? Você tem aquela circulação meridional, né? A grande circulação dos oceanos. Então, a compreensão de que se você quer saber o que vai acontecer lá na Europa, nos Estados Unidos, você não pode mais ficar olhando só a corrente do Golfo, a Flórida e companhia. Você tem que olhar o que está acontecendo lá no giro subtropical do Atlântico Sul. Percebe? Essa compreensão só se torna mais compreensível, né, a partir do momento que os dados são aí tratados, né, e o dado não se trata sozinho, então precisa de recursos humanos cada vez mais, mas para podermos entendermos e integrarmos todo esse complexo sistema Terra, né? Planeta. Isso. Professor, para encerrar, uma palavra final para todos nós aqui ligados no canal Abeco a Consciência. Bom, eu acho que a palavra final é resiliência, né? Nós estamos passando por um momento um pouco complicado de pandemia, né, de crise sanitária. Eu, às vezes, cito um pouco aquele livro, né, que as pessoas são mais ligadas nos oceanos, né, do Sebastian Junger, né, que fala sobre a tempestade perfeita, né? Tempestade perfeita meteorológica, né, sinótica, oceanográfica, no caso dele, mas nós estamos passando agora por uma espécie de tempestade perfeita, né? Temos uma crise econômica, crise social, crise institucional, e como se tudo isso não bastasse, veio também a crise sanitária, né? Então, eu acho que nós temos que persistir,
na compreensão de solidariedade com todo mundo, com todos. Eu acho que nós nunca devemos desistir de avançar cientificamente. Nós temos que estar mais unidos do que nunca, né? Desenvolver a empatia pelos outros, pelos próximos, etc. E manter o nosso barco no ritmo certo. Nós vamos passar por essa tempestade, né? Assim, quem diria que depois da Idade Média viria, não é verdade? Né? Com todo aquele sol da Toscana no final da tarde, que inspirou tantas pessoas como Michelangelo, Botticelli e por aí vai. Então, eu acho que nós vamos passar por esse momento complicado. É uma palavra de esperança e resiliência, tá joia? Não vamos nos deixar abater, né? Sejamos otimistas, solidários, e daqui a pouquinho a gente vai estar navegando em águas mais tranquilas. Tá joia? É isso que eu queria passar, minha última mensagem. Mas antes, viu, Ricardo, eu queria também, antes de terminar, agradecer muito a você, agradecer a Becua, né, e a Becua Consciência. Eu gostei muito, né, dessa chamada, a Becua Consciência, né, que tem consciência e consciência, né, e parabenizar vocês por todo esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo de divulgação. Isso é muito importante, viu? Para poder chegar justamente lá na ponta. É isso que a gente precisa, como a gente conversou aqui. Tá certo, e obrigado. Mas quem enriquece o canal são vocês, né, que nos ajudam a seguir em frente, e também é o público que nos assiste. E aí eu já peço, né, que se inscrevam no canal, ativem as notificações, sempre uma entrevista interessante e enriquecida de conhecimento, ok? Então, muito obrigado mais uma vez, professor Moacir, por estar aqui conosco. Seguimos em frente, que a vida não espera. Até mais. Isso, muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais, minha gente. Obrigado, Ricardo. Tudo de bom, hein? Todo mundo se cuidando ainda, tá joia? Vamos lá. Tchau, tchau.